O assunto que eu vou falar hoje tem a ver justamente com a sua profissão, que também é a minha, de médico. Hoje nós tivemos uma audiência pública na Comissão de Assuntos Sociais, em que participaram o representante do Ministro da Saúde, Dr. Fernando Antônio Menezes da Silva, que, por sinal, foi reitor da nossa Universidade Federal de Roraima, é médico, o Dr. Roberto Luiz Dávila, presidente do Conselho Federal de Medicina, o presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o secretário adjunto de Atenção Especializada do Interior da Secretaria do Estado do Amazonas, o conselheiro nacional do Conselho Nacional de Saúde, diretor de Relações Institucionais da União dos Estudantes, o senhor vice-presidente da Associação Médica Brasileira, o secretário do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde e o secretário de Comunicação da Federação Nacional dos Médicos. Para discutir o quê? A questão da interiorização dos médicos. O requerimento foi dito debater a presença dos médicos nos municípios brasileiros. Na verdade é isso, é debater a ausência de médicos nos municípios brasileiros. Na verdade, senador Moca, eu em dezembro vou fazer 43 anos de formado. E quando estava na faculdade, aí por volta do 5º ano de medicina, houve um seminário em que já se debatia naquela época a questão da interiorização dos médicos. Inclusive tentando sensibilizar nós que estávamos nos formando a ir trabalhar no interior. E interior aí é entendido de várias formas. Mas veja bem, essa realidade não vem mudando. Em 2008, a Organização Mundial de Saúde relacionou que 455 cidades no Brasil não tinham médicos. Essa realidade, isso foi em 2008, essa realidade não mudou muito nesses 4 anos. E a cada dia que passa, na verdade, essa situação se agrava. E aí, como médicos, poderiam perguntar, qual é o remédio? Aí, alguns dizem, é criar mais escolas de medicina. Precisa saber que escolas de medicina e aonde criá-las. Porque hoje, tanto a concentração das escolas, quanto os médicos estão concentrados nas regiões sul e sudeste. Aliás, isso foi colocado hoje muito claramente nessa audiência, mostrando que enquanto relativamente a proporção médico-paciente que é recomendado pela Organização Mundial de Saúde, que é 1 para 1.000, no sul e no sudeste é alta, é cerca de quase 3 para 1.000, no norte, no nordeste e até no centro-oeste, tirando Brasília, é baixa. E o que é pior, mesmo nessas regiões, os médicos estão concentrados ou nas capitais ou nas cidades de médio porte. E aí se pergunta, por quê? Porque o médico não quer ir para o interior? A resposta não, a questão não pode ser colocada de maneira tão simples assim. Vou citar o meu exemplo. Quando me formei, portanto, em 1969, eu, que sou roraimense, portanto, filho lá do estado de Roraima, na época território, tinha o maior sonho de voltar para lá, como voltei. Mas eu fui convidado por um professor que tinha uma clínica e me convidou para ficar trabalhando na clínica dele. Inicialmente perguntou quanto eu iria ganhar lá em Roraima. Eu disse X, ele disse eu te pago 2X para trabalhar aqui. E eu já era casado à época, consultei minha esposa, que também é de Roraima, e nós resolvemos ir para lá. Ele dobrou a oferta, ou melhor, aumentou a oferta dizendo que me colocava como sócio da clínica e ainda me pagava aquele salário. Pois bem, e eu fui para Roraima. À época, tinham 5 médicos que exerciam a parte clínica e um que era sanitarista. Então nós fazíamos de tudo. Éramos os chamados, hoje chamados de generalistas, e à época nós nos chamávamos de tudologistas, porque fazíamos de tudo mesmo. Agora, em condições razoáveis, mas diria até do ponto de vista de excelência, com muitas dificuldades, seja
na estrutura física, nos equipamentos, e isso é o que acontece hoje. Já prefeito X do interior está pagando R$25 mil para o médico ir para lá. O médico vai para fazer o quê? Chega lá, não tem um hospital que preste, não tem um centro de saúde que preste, e o médico sequer às vezes tem condições de fazer uma consulta adequada. Então é preciso, e aí foi dito isso hoje nessa audiência, aliás é a enésima que eu assisto, mas eu não sou daqueles que percam a esperança, não. O que é certo é que nós temos dados demais já para fazer um bom diagnóstico. É uma situação complexa que exige uma situação complexa que exige uma solução complexa também. Não pode se pensar em atitudes paliativas, como dizemos no linguajar médico. Quer dizer, a pessoa, não, está com um quadro sério, mas está sentindo dor, eu dou só analgésico e o camarada passa dor e o problema dele não sara. Nós temos que realmente ver, e aí a proposta que eu fiz ao ministro Padilha, que ele aproveite, reúna nós médicos, senadores, também os outros profissionais da saúde, porque quando eu falo médico, na verdade eu apresentei, senador Moca, em 99, em 2001, em 2003, projetos visando contornar essa situação, não só para os médicos, mas está aqui no meu projeto, dizia, os graduados em medicina, enfermagem, farmácia, bioquímica, odontologia e fisioterapia. Quer dizer, vários profissionais da saúde, porque chama a atenção dizer que não tem o médico, mas às vezes tem médico e não tem uma enfermeira de curso superior. Às vezes tem um médico e não tem um odontólogo. Às vezes tem um médico e não tem sequer um técnico de enfermagem. Então é preciso que a saúde como um todo seja entendida e atacada de uma maneira, repito, não paliativa, mas que tenha uma solução rápida, pelo menos no médio prazo, mas que seja duradoura. Daí porque a minha proposta hoje, depois dessa audiência, é que a gente faça uma reunião de tudo que é proposta que existe, tanto na Câmara quanto no Senado, como também as ideias do Poder Executivo, e aí não é só o Poder Executivo Federal, não, ouvir os prefeitos, os governadores, e sairmos com uma solução que acabe de vez com esse problema. Dizer que não é preciso criar curso de medicina é ilusão. Olha, nós criamos em Roraima, no ano de 93, e começou a funcionar em 94, portanto, há 18 anos, Roraima tem um curso de medicina. E o perfil da realidade médica no Estado mudou completamente. Mas não é ainda a graduação que fixa o médico no lugar. O que mais fixa o médico no lugar é a residência médica. Porque o cidadão se forma, ou o cidadão ou a cidadã, se forma lá em Roraima, vai fazer a pós-graduação em São Paulo, a residência em São Paulo, termina ficando lá. Porque tem melhores condições de trabalho, tem hospitais mais qualificados, tem uma melhor remuneração e termina ficando por lá. Mesmo às vezes ganhando menos. Nunca me esqueço, quando eu fui secretário de saúde a primeira vez, eu liguei para um colega meu, estava faltando anestesista lá no estado, e eu liguei para um colega meu, de turma, convidando para ele trabalhar lá. Perguntei, quanto é que tu ganhas aí? Ele disse, ganho tanto. Eu digo, vem para cá que tu vai ganhar o dobro e ainda o governo te dá casa e um auxílio de auxílio moradia para mobiliar, etc, etc. Eu disse, olha, eu prefiro ganhar pouco no asfalto do que ganhar muito no mato. Infelizmente, essa é a realidade. Agora, também não é criando um monte de faculdades particulares ou indo fazer cursos em países vizinhos que não tenham a qualificação adequada, que nós vamos resolver o problema de médicos. Porque nós poderíamos sair de uma situação em que vamos resolver o problema de quantidade e vamos ter o problema de qualidade. Então é muito sério o que se passa já hoje na questão não só do número de médicos, da qualidade de médicos, como na questão dos estabelecimentos de saúde. Nós estamos vendo todo dia, tanto na rede pública, e aí é atendido pelo SUS, quanto na rede privada,
seja aqueles que atendem prioritariamente os planos de saúde, o caos que se instalou na saúde pública do Brasil, na saúde no Brasil, tanto pública quanto privada. Então, eu quero concluir pedindo a Vossa Excelência a transcrição de alguns documentos que eu trouxe aqui, como também conclamar mais uma vez todos a esse trabalho, e que quem deve comandar, no meu entender isso, é o ministro da Saúde, mas que nós não podemos ficar esperando também por soluções paliativas. Não adianta inventar que, de repente eu vou dar esse incentivo para que o médico vá para município tal, passar 2 anos, ganhar ponto na residência. Nós temos que encontrar uma solução que seja definitiva, criar uma espécie de estatuto da saúde para o Brasil, que não seja um plano de governo só, não, seja um plano de Estado, porque, olha, depois da vida, não há bem maior que a pessoa possa ter do que a saúde. Sem saúde, não se faz o resto. Não se faz educação, não se faz segurança, não se faz nada. Portanto, eu concluo, então, reiterando o pedido de transcrição das matérias que me referi.